dar a Deus a tua palavra de louvor, de gratidão, depois de algum tempo, retornar a esta casa e cultuar a Deus com os irmãos, mais uma vez, mais uma oportunidade que Deus nos faculta para poder estarmos aqui. Nossa palavra de louvor a Deus, também de gratidão pelo amigo, pelo líder, pelo pastor Júnior, que tem tido a humildade de ser uma vez mais canal de bênção para a minha vida e para o meu ministério. Então, muito obrigado. Rever aqui os nossos irmãos, servos de Deus que estão ladeando este trabalho, este ministério. Deus continue abençoando. Rafael, Deus abençoe, prazer revê-lo, e tantos outros servos de Deus que integram a obra de Deus aqui nesta casa. Eu quero convidá-los a uma leitura bíblica que está no Evangelho por Lucas, capítulo de número 1. Evangelho por Lucas, capítulo de número 1. O versículo é o versículo de número 26. Versículo 26 ao versículo de número 37. É uma passagem bíblica que Deus colocou ao meu coração e eu quero repartir com os irmãos nesta noite. Diz assim o texto sagrado, meus irmãos: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá mais fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível.
E você diz amém. Em alto e bom som, repita comigo: porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez. Porque para Deus nada é impossível. Tome meu assento e vamos ouvir a voz de Deus. Este texto do capítulo 1 do Evangelho por Lucas é, sem dúvida, um dos textos mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Exatamente porque ele revela o plano de salvação para a humanidade colocado em execução pelo próprio Deus. E encontramos aqui a origem deste plano em exercício que Deus vai estabelecer para a humanidade, apresentando aqui o nascimento daquele que seria, ou que de fato é, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. É interessante destacar que o evangelista Lucas, ele vai utilizar este capítulo, e vale a pena ressaltar que o capítulo 1 do Evangelho por Lucas é, de todos os evangelhos, o maior capítulo. Do Evangelho por Mateus, do Evangelho por Marcos, do Evangelho por Lucas e do Evangelho por João. O maior capítulo é o capítulo 1 do Evangelho por Lucas. E ele apresenta algumas curiosidades interessantes aqui, porque, por exemplo, ele vai apresentar o nascimento de Jesus Cristo e, simultaneamente, associado ao nascimento de Jesus, Lucas vai fazer também a apresentação do nascimento de João Batista. A maioria de nós, quando nos prendemos a esta leitura, somos muito chamados a atenção para a história do nascimento de Cristo. Outros prestam atenção no nascimento de João Batista. Só que, se você perceber alguns detalhes implícitos do texto, você vai descobrir que Lucas não faz apenas a apresentação do nascimento de Jesus e do nascimento de João Batista, mas, paralelo a isso, ele vai fazer também a apresentação de duas mulheres que, evidentemente, seriam elas as mulheres que geraram a esses dois personagens, que de fato são personagens principais aqui do texto: a mulher que gerou a João Batista e a mulher que gerou ao Senhor Jesus. É interessante destacar que existem nestas mulheres lições extraordinárias que provam ou que comprovam por que Lucas ele vai usar todo este capítulo não só para fazer a apresentação daquele que seria o Salvador do mundo, não só para fazer a apresentação de João Batista, mas também para falar de Maria e de Isabel. Estas duas mulheres são os personagens do texto que eu quero trabalhar com vocês hoje à noite e apresentar aqui, no perfil destas duas mulheres, algumas lições interessantes que servem para a nossa vida espiritual. Por exemplo, quem era Isabel e quem era a Maria? Quem era a mulher que gerou a João Batista e quem era a mulher que gerou ao Senhor Jesus? O perfil destas mulheres nos chama a atenção.
O perfil de Isabel era o perfil de uma mulher experiente, de uma mulher que já estava evidentemente casada há muitos anos, e por estar casada há muitos anos, Isabel já havia feito a tentativa de engravidar por muitas vezes, até porque fazia parte daquela cultura a expectativa de toda mulher, ao contrair casamento, gerar uma criança e ter a expectativa que esta criança fosse do sexo masculino, dado a profecia que o Senhor vai dizer que da semente da mulher ele levantaria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Durante toda a raça humana, esta promessa ou esta profecia vem gerando expectativas nas mulheres, e as mulheres tinham a expectativa de que poderiam gerar. Até interessante destacar que a profecia estava ligada à virgindade da mulher, mas toda mulher tinha a expectativa de gerar aquele que seria o Salvador do mundo, aquele que seria o Redentor da humanidade. Então esta Isabel, possivelmente gerando esta expectativa, ou tendo esta expectativa, ela já havia tentado por muitas vezes. Repito, olha o perfil de Isabel, uma mulher experiente, casada, que já havia tentado gerar uma criança, mas que teve as suas expectativas frustradas, decepcionadas, porque na cultura judaica, principalmente, quando uma mulher não gerava, logo diziam que esta mulher estava penalizada por Deus pelo fato de ser estéril ou de não poder gerar uma criança. Perceba que esta Isabel, mesmo sendo experiente, casada, tentando ou buscando a tentativa de gerar uma criança, ela vai ter que conviver com pelo menos 3 decepções ou frustrações da vida. A primeira, não gerava, isso já era constrangimento para a mulher. A segunda situação que Isabel vai ter que conviver ao longo da sua história ou da sua vida, que é na verdade algo negativo, ou que representa decepção na sua vida, pelo fato de não gerar, ela teria que conviver ou encarar a sociedade que lhe julgava por que não gerar. E pior que não gerar é ter que encarar as pessoas que lhe apontam o dedo porque não gerava. Perceba que agora Isabel vai se identificar com muitos de nós que em determinadas áreas da vida, pior que não conquistar, pior que não desfrutar de um privilégio, pior que não desfrutar de uma prosperidade, pior que não alcançar um objetivo na vida, é ter que conviver com a sociedade que lhe aponta porque você não gera, é ter que conviver com a sociedade que lhe aponta porque o casamento não deu certo, é ter que conviver com a sociedade que lhe aponta porque você ainda paga aluguel, é ter que conviver com a sociedade que lhe aponta porque o teu marido ainda não veio para a igreja, é ter que conviver com a sociedade que lhe aponta porque você não prosperou, é ter que conviver com a sociedade que lhe aponta porque você não desfrutou de privilégios na vida profissional ou na vida ministerial. Perceba que pior que não gerar é ter que conviver com a sociedade que lhe apontava porque Isabel não podia gerar uma criança. Esta era a segunda decepção de Isabel. Qual é a terceira decepção de Isabel, pastor? A primeira, não gerava. A segunda, ter que dar satisfação para a sociedade porque não gerava. A terceira é Isabel perceber, está implícito no texto isso aqui, que ela já estava velha,
já estava avançada em idade, então o tempo da sua gestação, ou da possibilidade dela, cientificamente, humanamente falando, já havia passado. E Isabel tinha que conviver com a ideia de que não gerava, de que a sociedade lhe apontava porque não gerava, mas de que agora também não adiantava mais. Agora, dali para frente, era ter que conviver com a solidão de não poder gerar uma criança ou abraçar um filho, colocar um filho nos braços. Agora, a terceira decepção de Isabel é exatamente esta aqui: a decepção de perceber que já está velha, de que o tempo passou, de que não há mais tempo, de que não tem mais jeito. Mas perceba que esta Isabel vai desfrutar de uma manifestação de Deus na sua vida. Agora, quem era Maria, pastor? Diferente de Maria, ou seja, diferente de Isabel, Maria era uma mulher que não gerou, e não é porque não podia gerar. Diferente de Isabel, Maria era uma mulher que não gerou, porque ainda não era o tempo de gerar uma criança. Perceba que Isabel está velha. Isabel vai representar a geração mais experiente. Isabel vai representar a geração mais velha. Isabel vai representar a geração de outrora. Maria vai representar a geração nova, a geração que está chegando. Não gera e não gerava, não é porque não podia, é porque ainda as coisas iriam acontecer na vida de Maria. Perceba que Maria estava noiva, prestes ao casamento. O foco desta moça está exatamente na formação da família, porque Maria tem a seguinte expectativa: eu vou me casar, e ao contrair casamento, eu vou ser mãe, eu vou gerar uma criança. Dobre bem a tua atenção nisso aqui. Maria está representando uma geração que olha para o futuro. Maria está representando uma geração que olha para frente. Maria está representando uma geração que tem expectativa de vida. Maria está representando uma geração que está buscando alcançar um objetivo. Mas esta Maria também vai viver uma manifestação extraordinária de Deus na sua vida. E perceba que a primeira lição do texto, ou a primeira apresentação que o evangelista Lucas vai fazer, não é na vida de Maria, é na vida de Isabel. Perceba que há uma cronologia aí. Ele vai primeiro trabalhar na história da geração anterior, da geração mais velha, da geração mais experiente. Eu acho que a profecia está caindo. Ele vai primeiro destacar uma manifestação extraordinária na história de uma Isabel. Então esta Isabel, que era casada com um sacerdote por nome Zacarias, e que estava no dia de cumprir o turno sacerdotal, e vocês sabem que os sacerdotes exerciam a sua função de apresentar o povo diante do Senhor, de oferecer sacrifícios pelo povo diante de Deus. Mas esta tarefa era dividida em 24 turnos. Exatamente esse turno de Zacarias era o 8º turno. Ele vem ao templo cumprir o seu sacerdócio, oferecer sacrifício pelo povo. Mas quando ele está se aproximando do altar do incenso, há um anjo do Senhor esperando Zacarias, e a manifestação de Deus a Zacarias é a seguinte: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Evidentemente, esse Zacarias passava o tempo da sua vida orando a Deus e dizendo: me dá um filho,
me faça ser pai, me faça gerar uma criança. Aí a resposta de Deus chega. Eu vou repetir, porque há algo de Deus visto aqui para algumas pessoas. A resposta da oração de Zacarias chega, e vem Deus dizendo: a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Espera aí, o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo para Zacarias que o tempo da esterilidade de uma Isabel que estava decepcionada porque não gerava, que estava decepcionada porque a sociedade lhe apontava por não gerar, que estava decepcionada porque já estava velha e o tempo havia passado. Aí vem Deus dizendo: Isaías, Zacarias, o tempo para Isabel não passou, porque o tempo de gerar começa na vida de Isabel. Levante a tua mão para receber esta palavra, por elas terem a glória. O que é que vem Deus dizendo aqui hoje à noite? Eu estou falando a pessoas que em alguma área da sua vida você está vivendo ou tendo que conviver com a decepção de que alguns objetivos não foram alcançados, de que algumas conquistas não foram feitas. Mas essa noite Deus está dizendo: a tua esterilidade acaba hoje e o tempo de gerar começa na tua vida. Quem crê nisso, quem recebe isso, quem toma posse da palavra, o elas têm a glória. Se você puder, eu quero que você carinhosamente coloque a mão no ombro da pessoa que está à tua esquerda ou à tua direita. Se você puder abrir mais um retorno aqui para mim, eu agradeço. Já que eu estou sem a esquerda, é onde eu mais preciso. Obrigado. Coloque a mão carinhosamente no ombro da pessoa que está ao teu lado e diga para essa pessoa: o tempo de dar certo na tua vida chegou. Diga: o tempo das coisas darem certo na tua vida chegou. Diga mais uma vez: o tempo das coisas darem certo na tua vida chegou. Eu vou profetizar algo aqui. Eu não sei em qual área da tua vida você está tendo que conviver com uma situação que não deu certo. Eu não sei em qual área da tua vida você está tendo que conviver com uma prosperidade que você desejou e não alcançou. Eu não sei em qual área da tua vida você está tendo que conviver com um objetivo que não foi alcançado. Mas essa noite Deus está dizendo: começa o tempo de gerar, começa o tempo das coisas acontecerem, começa o tempo das coisas dar certo. Se tem alguém que toma posse disso, abra a tua boca, glorifica essa. Só que essa Isabel vai gerar uma criança. Entenda isso aqui. Todas as vezes, ou na maioria delas, que você encontrar na Bíblia a palavra filho, ela está falando de projeto. Filho fala do que, gente? O que é que filho fala? Perceba que Deus vai se manifestar para Zacarias, dizendo para Zacarias: Isabel vai ter o que é que o filho é? Isabel vai ter um projeto. Isabel vai ter projeto. Agora entenda isso aqui. Quem é esse projeto que Deus vai entregar a Isabel? É o projeto que vai abrir caminho para a manifestação do projeto que Deus vai entregar para Maria. Essa é a tua ficha de cabeça. O projeto que Deus vai entregar para Isabel é um projeto que vai abrir caminho para a manifestação do projeto que Deus vai entregar para Maria. Aleluia, Deus maravilhoso. Simultaneamente o anjo vai se apresentar para Maria. Quem é Maria, pastor?
diferente de Isabel, que é alguém decepcionada com aquilo que não aconteceu e que o tempo passou e ela não gera mais, diferente de Isabel, Maria é alguém que está projetando para o amanhã aquilo que ela quer para a sua vida. Eu vou repetir isso. Quem é Maria? Maria é alguém que está projetando para amanhã aquilo que ela quer para a sua vida. Aí o anjo vai se apresentar para Maria. Ele vai dizer: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Eis que no teu ventre conceberás e darás à luz um projeto. Essa tua ficha não está, você está para lá de Bagdá. Olha o que Deus está dizendo para Maria: eis que no teu ventre conceberás e darás à luz a um projeto. Ela vai indagar, ela vai dizer: mas como que isso pode acontecer? Visto que eu não conheço varão, visto que eu ainda estou no tempo da virgindade, prestes ao casamento. Peraí, como que isso vai acontecer se este projeto que eu penso ainda é para o futuro? Aí ele está dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e o projeto que você conceberá, há de conceber, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eu vou traduzir para a tua ficha cair. Olha o que ele está dizendo para Maria: eu sei que o que você está vivendo hoje não é o que você queria viver para agora. Eu sei que a tua expectativa é para depois. Eu sei que a tua expectativa é para o amanhã. Eu sei que você está fazendo toda uma programação para que as coisas aconteçam dentro de um tempo programado. Só que tem um detalhe, Maria: vai descer sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo vai te envolver. E outra coisa, o santo que vai nascer de você é projeto de Deus. Olha o texto: será chamado Filho de Deus. Ele está dizendo: eu tenho poder para antecipar na tua vida coisas que você esperava para depois, Maria. Eu estou antecipando agora na tua vida. Eu sei que eu prego aqui hoje à noite para Maria. Eu sei que eu prego aqui hoje à noite para alguém que ainda vislumbra o futuro. Eu sei que eu prego aqui hoje à noite para alguém que está fazendo toda uma programação para depois, para que as coisas aconteçam. Essa noite Deus me traz como porta-voz da palavra para dizer na sua vida: te prepara. Deus vai antecipar coisas que você programava. Se você acredita nisso, levante a tua mão agora. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas o céu está aberto sobre nós aqui essa noite, e Deus está nos dizendo: te prepara, porque você vai gerar a partir de hoje. Este ano de 2018 vai ser ano de expectativas alcançadas na tua vida. Se tem alguém que recebe, abre a boca, glorifica e exalta Jesus Cristo, o nosso Deus. Bendito és tu, Senhor. Tem um detalhe no texto. Tem um detalhe aqui. Mas deixa eu consubstanciar algo aqui. Todos nós
temos um pouco de Maria e um pouco de Isabel. Eu vou repetir. Todos nós temos um pouco de Maria e um pouco de Isabel. Eu duvido que não tenha aqui alguém que não faça projeto para o futuro. Qualquer pessoa em sã consciência projeta algo para o futuro. Eu estou pregando para alguém aqui que o maior desejo do teu coração, e você está labutando para isso, trabalhando para isso, é conquistar a tua casa própria. Eu estou pregando para alguém aqui que está cursando uma faculdade para galgar um patamar elevado na vida profissional. Eu estou pregando para alguém aqui que o teu desejo é conquistar o teu território, teu pedacinho de chão. Eu estou pregando para alguém aqui que o teu objetivo é ver toda a tua família servindo a Deus na casa de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui que de alguma forma traçou algum projeto ou algum plano para a sua vida.